Eu vou estar falando hoje sobre 4 erros que as mulheres que inspiram não cometem. 4 erros que as mulheres que inspiram não cometem. Vamos ler esse texto juntos aí. Uma mulher que inspira é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. O marido confia nela sem reservas e disso nunca se arrependerá. Ela não é irritada e o trata muito bem por toda a vida. Amém. Pode sentar, queridos. Eu coloquei no meu Instagram outro dia coisas que os homens fazem que irritam as mulheres. Vamos ver se é verdade o que colocaram no Instagram aqui, ó, que eu repostei. Por exemplo, coisas que os homens fazem que irritam as mulheres. Mentir. Falar a verdade. Conversar. Ficar calado. Ser insensível. Ser sensível. Demonstrar sentimento. Não demonstrar sentimento. Respirar. Achei engraçado isso, gente. Eu gostei da resposta do Dr. Ítalo outro dia. Ele disse que alguém falou com ele: o que eu faço? Eu estou estressado, eu estou incomodado porque eu não consigo compreender. A minha mulher, a minha filha, eu não consigo compreender as mulheres. O que eu faço? Aí ele disse: acaba com esse estresse. Mulher não foi feita para ser compreendida. Mulher foi feita para ser amada. Ama a mulher que está tudo certo, entendeu? Eu fico pensando no papel da mulher na história. Como a mulher é importante. Joquebede, não é? Que fez parte da história cuidando do libertador de Israel. Olha que coisa linda. Eu fico pensando em Débora. Que importância. Fico pensando em Esther, o quanto ela foi importante. Em Ruth, o quanto ela foi importante. O que dizer de Abigail, não é? Abigail casada com um estúpido. E Nabal, o próprio nome diz, ele encarnou o próprio nome, na verdade, um tolo. E como é que ela se comporta de maneira tão sábia e inteligente que evita uma tragédia na sua casa e entre os seus? Eu fico pensando na sabedoria de Ana. Ana, para mim, é uma das mulheres muito inspiradoras, assim, o comportamento dela. Eu fico assim impressionado também com Maria, não é? Maria, mãe de Jesus, e também com a sunamita, sua generosidade, espírito de hospitalidade. Mulheres que inspiram. E essas mulheres ensinam lições, não só para as mulheres, como para os homens. E hoje eu quero falar sobre 4 erros que as mulheres que inspiram não cometem. Não cometem. Primeiro erro: estar perto, mas não estar presente. Estar perto, mas não estar presente. Preste atenção. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Quem disse? Deus. Não é bom que o homem esteja só. Pergunto: o homem estava só lá no Éden? Sim ou não? O homem estava só, sim ou não? Vou perguntar de novo. O homem estava só, sim ou não? Sim. Onde é que estava Deus? Vou ler de novo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. O homem estava só no Éden, sim ou não? Bom, quem acha que o homem estava só, levante a mão. Quem acha que o homem não estava só, levante a mão. Quem não acha nada, levante a mão. Muito...
Agora pergunte, quem foi que disse que o homem estava só? Mas como é que ele diz que o homem está só se ele está junto com o homem? Preste atenção. Quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem necessidades básicas, física, emocionais, espirituais. Deus colocou no homem necessidades básicas que só poderiam ser satisfeitas se houvesse uma outra pessoa. Em que sentido o homem estava só? Presta atenção. O homem estava só, por exemplo, ele tinha necessidade afetiva e ele precisava assim, ser amado e amar. Dava para amar o cachorro e ser amado por ele de forma consciente, sim ou não? Não. Dava para amar o macaco e ser correspondido de forma consciente, inteligente, sim ou não? Não. O homem tinha necessidade afetiva sexual. Dava para o homem se satisfazer sexualmente com os animais? Seria pecado de zoofilia. Isso é contrassenso. Isso é pecado. Agora, o homem tinha necessidade de, como único ser falante, tinha necessidade de se comunicar, interagir. Pergunto, tinha alguém com o qual ele se comunicasse de forma inteligente? Sim ou não? Com papagaio? Não. Então preste atenção. O homem tinha necessidade de se integrar, de se envolver. Quando Deus olha, Deus não espiritualiza o que não dá para ser espiritualizado. Irmã, presta atenção. Por exemplo, sexualmente falando, Deus não espiritualiza isso. Suponhamos, Adão acorda excitado, como o seu marido. Adão acorda excitado. Aí Deus passa lá e diz assim: hora que passa, Adão, hora que passa. Ou então, igual algumas irmãs, quando o marido acorda excitado pela manhã e vai encostando nela assim, armado, sabe o que elas dizem? Vai fazer xixi que passa, vai fazer xixi que passa. Isso é bexiga cheia. Espera, presta atenção, repete comigo. Deus não espiritualiza o que não pode ser espiritualizado. Deus olha para Adão e diz: eu coloquei nele necessidades básicas que, para serem satisfeitas, ele precisa de um outro ser da sua espécie. Neste sentido, ele estava só. Agora, irmã, hoje vai acabar o seu complexo de inferioridade. É a única vez na Bíblia que você vai encontrar Deus fazendo uma autoafirmação: só eu não sou suficiente. Presta atenção. Um ser humano vivendo uma solidão absoluta, até o jardim do Éden perde a graça. Vou mais longe ainda. Um ser humano vivendo uma solidão absoluta, até a presença de Deus perde a graça. Porque nem Deus é um Deus solitário. Por isso é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E como diz o Paulo Borges e o Douglas Gonçalves, a imagem de Deus se manifesta e se revela no nós e não no eu. Aí Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só, porque sozinho, até o melhor que temos nos leva à loucura. Por isso que depressão leva ao isolamento aquele que dentro de si já havia se isolado. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade.
Presta atenção, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E qual é o nosso grande problema? A gente se casa para ter o quê? Companhia, para comer pão junto, para sentar à mesa junto. A gente se casa para ter companhia, certo? E por incrível que pareça, a gente vive às vezes no casamento a pior solidão que existe, porque é estar junto se sentindo só. Essa é a pior solidão que existe. É você estar junto se sentindo só. Aí Deus diz: não é bom que o homem esteja só. É melhor ser 2 do que 1. Porque tem melhor paga no seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas um só, quem o levantará? Ai de quem estiver só. Ai de quem estiver só. Porque o cordão de 3 dobras é que não se quebra com facilidade. A pergunta que fica é: estamos perto, porém estamos presentes? Esse é o problema das relações hoje. Esse é o problema dos encontros hoje. Este é o problema esta é a crise hoje. Nós estamos perto, mas não estamos presentes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Eva comeu da fruta e depois deu para Adão, Adão estava perto ou longe? Adão estava perto ou longe? Oi, irmã, você está lendo a Bíblia? Vamos ler a Bíblia então. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3, verso 6. Olha só, Gênesis 3 e 6. Olha só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ele estava perto ou longe? Ela toma do fruto, ela toma do fruto, come. Adão emagrece. Não, brincadeira. Ela come do fruto, delicioso, Adão, e ela estava perto ou longe? Perto, diga perto. A pergunta é: ele estava presente? Essa é a pergunta. Aonde estava Adão quando a serpente entrou no jardim? Deixa eu explicar uma coisa para vocês que nem todos param para pensar. Hoje quem usa até 10% da sua inteligência se torna um Steve Jobs, Thomas Edison. Entendeu? Quem usa hoje até 10% da sua inteligência se torna um gênio, não é? Agora, Adão tinha 100% da sua inteligência sendo usada. Por isso que ele coloca o nome em todos os animais e não esquece de nenhum. Coloca o nome em todos os animais. Alguém disse o seguinte, que falar naquele tempo no Éden era luxo. Porque qualquer ser humano que usasse 100% da sua inteligência se comunicaria de forma telepática. Não seria necessário falar. Se com 10%, se você estuda comportamento humano, você quase que é um profeta adivinhando o que a pessoa fala, só pela forma como ela olha, que direção que olha, como senta. Imagina usando 100% da inteligência. Então Adão era muito inteligente. Agora, será que ele não percebeu que a serpente estava no jardim? Aí tem gente que estranha, né? Fala assim, meu Deus, mas a cobra falou. É porque os estudiosos dizem que no jardim do Éden até os animais falavam. Isso é coisa não está na Bíblia, gente. São as conjecturas dos estudiosos, certo? Por isso que Eva não saiu correndo. Você sairia correndo, irmã, se você ouvisse uma cobra assim na sua cozinha? Oi, irmã, bom dia. Sem falar, o pessoal já corre, mas ainda falando, não é? Agora presta atenção.
Aonde estava Adão que não se interpôs entre a serpente e Eva, impedindo aquela conversa? Ele estava perto, mas não estava presente. E é isso que acontece. Quando na casa, o homem está em casa, mas não está presente, quem começa a ministrar é o espírito da serpente. Quem começa a seduzir é o espírito da serpente. Quem começa a dar a direção é o espírito da serpente. Por isso, não basta estar perto, nós precisamos estar presente. Agora, em tempos de Facebook, em tempos de Instagram, em tempos de WhatsApp, se nós não tomarmos cuidado, a serpente fala com a gente via iPhone. E a gente pensa que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo sob controle. Cuidado, porque hoje as redes sociais nos roubam do culto. As redes sociais nos roubam da família. As redes sociais nos roubam do casamento. As redes sociais nos roubam dos amigos. Houve um dia que eu me senti muito mal. Eu fui almoçar com um casal de pastores, eu e minha esposa. E durante todo o tempo em que nós estávamos à mesa com aquele casal, o tempo todo a mulher não tirou os olhos do seu celular. Ela estava tão perto, mas não estava presente. E por não estar presente, ela perdeu um tempo de 1h30 de mentoria que eu estava passando para o marido dela. O diabo quer nos roubar, para que nós estejamos perto, mas ausente, para que Deus não ministre ao nosso coração, através dos relacionamentos. Tem muita gente aí, muitas pessoas conectadas com o mundo virtualmente, e desconectados com os que estão perto. Preste atenção nisso. Isso é muito sério. Então, mulheres que inspiram buscam estar presente, 100% presente. Eu estou à mesa, 100% presente. Eu estou aqui, 100% presente. Eu estou com o meu esposo, no seu caso, ou eu com a minha esposa, 100% presente. Eu estou com o meu filho, 100% presente. Eu estou à mesa, 100% presente. Eu estou no culto, 100% presente. Mulheres que inspiram não só estão perto, mas elas estão presentes. E sabe quando é que eu estou presente? Quando você me conta uma história e eu sou capaz de repeti-la igualzinho 5 minutos depois. Se eu não for capaz de reproduzir, eu não estava presente. Segundo erro que as mulheres que inspiram, elas não cometem: ignorar a prática do diálogo inteligente. Ignorar a prática do diálogo inteligente. Amigos, disse Tiago, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro, a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira, não faz a vontade de Deus. Diálogo, repete comigo, diálogo inteligente. Todos dialogam. Agora, quantos dialogam de forma inteligente? Todos se comunicam. Mas quantos se comunicam gerando no ambiente uma psicologia de vida e não de morte? Porque a Bíblia diz que o poder da vida e o da morte estão na língua. E quem bem a utiliza come do seu fruto. Então, quando eu me comunico, ou eu estou gerando vida, uma psicologia de vida, ou eu estou gerando uma psicologia de morte. Agora, se você me pergunta, e olha o que Tiago disse uma coisa muito interessante: se você conseguir controlar sua língua, o resto fica fácil. Olha só, Tiago diz o seguinte, se você conseguir controlar sua língua, você controla o corpo inteiro. Olha, irmã, se você conseguir controlar sua língua, você controla, o resto fica fácil.
Agora a pergunta que fica é: tá bom, pastor, e como é que eu faço para controlar minha língua? Se o segredo é controlar a língua, porque o resto fica fácil. Quando Jó estava vivendo aquela situação traumática, a mulher dele chegou para ele e disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Pô. Até quando você vai continuar adorando a esse Deus que está permitindo que você passe por esse vale de dor? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como é que estava a língua de Jó? Estava sendo usada por Deus ou pelo diabo? Agora, por que essa mulher falou essas palavras tão duras para quem já estava sofrendo muito? Por quê? Porque ela estava emocionalmente abalada. E por que Deus não levou a sério aquela conversa? Porque uma mãe que perde 10 filhos em um único dia, uma mãe que sepulta 10 filhos em um só tempo, uma mulher que perde o marido, que está com câncer de pele fora do arraial, está leproso, uma mulher que perdeu do dia para a noite tudo. Como é que estão as emoções dessa mulher? Em frangalhos. Então o que significa dizer, presta atenção, o que significa dizer é que a minha língua é controlada pelo meu estado emocional. Vou repetir, a minha língua é controlada pelo meu estado emocional. Agora abra a sua Bíblia. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui. Acho que eu não devo ter colocado esse texto aqui. Não coloquei. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. Aos Efésios, capítulo de número 4. Vamos entender isso de forma clara, que vai ajudar bastante o nosso comportamento e vocês como mulheres que inspiram. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 4. Preste atenção nessa sequência. Efésios 4, a partir do verso de número 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual é a ideia de Paulo aqui? A mão mente para o pé? Não. Os olhos mentem para a boca? Não. Que seja assim entre vocês, porque nós somos membros um dos corpos. Qualquer mentira de um membro para o outro é uma anomalia, uma complicação no cérebro. Então, assim como a mão não mente, o pé não mente, o nariz não mente, os olhos não mentem, o ouvido não mente, não mintam. Verso de número 26. Irai-vos. Gosto disso, porque Paulo não está dizendo que você não pode ficar irada. Paulo não está dizendo, não, agora você se converteu, é uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai daqui até a sua morte ser calma, serena, tranquila, uma morta-viva. Não. Paulo está dizendo, irai-vos, porque a ira é uma emoção que faz parte da nossa natureza humana caída. Irai-vos, só que ele diz assim, não pequeis. Irai-vos, não pequeis. E aí diz assim, não vá dormir desse jeito. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, irai-vos, não pequeis e não vá para a cama irada, porque ira reprimida, prolongada, gera raiz de amargura, que eu chamo de câncer na alma. E se há uma raiz, como diz Hebreus, se há uma raiz, raiz cresce, raiz cresce, raiz cresce, raiz cresce, raiz cresce, raiz cresce, cresce. Irai-vos, normal. Não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí ele continua assim, nem deis lugar ao diabo. Onde é que o diabo está? Vou ilustrar aqui, né? Tudo ilustração, só para materializar o abstrato. Onde é que o diabo está? Irmã, o diabo está atrás da porta da cozinha, esperando você perder o controle das suas emoções. O diabo está atrás da porta do quarto. É agora. O diabo está debaixo da cama, esperando você
Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Veja só, ele é um psicólogo milenar. O diabo é uma inteligência. Ele é um psicólogo milenar que nos estuda o nosso comportamento desde o Éden. Por que Paulo está dizendo aqui, ó? Olha só, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Qual é o momento mais oportuno para o diabo assumir o controle? Quando você perde o controle das suas emoções. Então, essa é uma frase, irmão, que você tem que levar. Ó, quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua. Presta atenção. Quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua. Daí para frente, sua boca só gera morte. Aí Paulo continua, vai vendo, Paulo continua, verso de número 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No original grego, aqui, torpe é podre. Podre. Não lance sobre o outro nenhuma palavra podre, cheia de bactérias, que contamina. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. É ao mesmo tempo que Paulo diz, não deis lugar ao diabo, agora ele vem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Porque quando você me ofende, não se esqueça que eu sou templo do Espírito. Quando você me ataca, não se esqueça que eu sou templo do Espírito. Quando você fala mal de mim, não se esqueça que eu sou templo do Espírito. E quando sai da sua boca aquilo que não edifica, antes de qualquer coisa, você está entristecendo o Espírito. Por quê? Porque você está deixando de ser controlado pelo Espírito para dar lugar ao diabo. Essa é uma coisa séria. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Palavras matam, palavras dão vida, palavras ferem, palavras curam, palavras amaldiçoam, palavras abençoam. Então, ignorar a prática do diálogo inteligente é ignorar a própria emoção, ou as emoções. Agora, se você me pergunta assim, pastor, beleza, então as minhas emoções determinam como eu uso a minha língua. Agora, o que determina como eu uso as minhas emoções? As minhas emoções devem estar sendo governadas pelos princípios e valores do reino. O que Paulo diz? Bem-aventurados os humildes. Isso tem que governar minhas emoções. Bem-aventurados os mansos. Mansidão é autocontrole das emoções. Bem-aventurados que choram, os sensíveis em relação aos pecados, que se arrependem, choram de arrependimento, porque serão consolados quando forem alcançados pela graça do perdão. Então, sensibilidade. Bem-aventurados pacificadores. Então, pega as suas emoções e coloque ela alinhada com esses valores. Com esses valores.
Entenda isso, por favor. O seu comportamento é mais importante do que o seu talento. Porque não adianta você ser cozinheira excelente, passadeira excelente, que lava excelentemente, que cuida da casa excelentemente. Não adianta você ser linda, maravilhosa, se você for uma estúpida. A Bíblia diz que uma mulher linda e tola é como joias de ouro em focinho de porco. Presta atenção. Sabe o que Pedro disse? Quer ser bonita aos olhos de Deus? Tenha um espírito manso e quieto. Quer ser linda aos olhos de Deus? Tenha um espírito manso e quieto. A maneira como você gerencia as suas emoções não determina só como você usa a sua língua, mas como você se comporta. E Pedro chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, se o seu marido não é crente, fale pouco, viva muito, ganhe ele talvez sem palavra alguma, deixa ele apenas observar o seu comportamento. E o seu comportamento tem que manifestar os traços do caráter de Jesus. Aí é quando o marido diz: olha, eu vejo muito de Jesus na sua vida. Se vocês me entenderam, digam amém. Esse falar, ouvir e compreender depende então de como você lida com as suas emoções. E as suas emoções elas precisam ser governadas, não pelo que você acha, mas pelo que a Bíblia diz. Amém, queridos? Mas vamos correr. Terceiro erro que as mulheres que inspiram não cometem: ignorar a importância das pequenas coisas. Ignorar a importância das pequenas coisas. Se não, vejam aqui, ó, apanhar minhas raposas. Esse problemão todo mundo vê, né? Ninguém tropeça em montanha. Raposas são os problemas grandes. Agora, as raposinhas, aqui está o problema. Porque uma raposa, todo mundo enxerga. Uma raposinha é mais difícil de enxergar. Agora, presta atenção. Ignorar a importância das pequenas coisas é tolice. Cuidado com a raposinha chamada não faz mal. Tem uma raposinha que está acabando com o casamento, com a família, com os relacionamentos do não faz mal. No campo do amor e dos relacionamentos, nada é trivial demais para não ser importante. Cada questão pode causar um impacto e cada gesto contém algum significado. Presta atenção, todo acontecimento trivial no relacionamento tem dois resultados possíveis: ou reforça o sentimento de afastamento, ou reforça a sensação de conexão. Eles podem deixar o casal um pouco mais próximo ou um pouco mais afastado. Aí nós temos um poema do Gonzaga Júnior, que é a expressão de uma verdade. E assim a nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando: até quando? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado, o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e já não dá mais para engolir. Primeira vez que ouço uma irmã dar glória a Deus com a poesia do Gonzaga. Mas é uma verdade, irmã. É uma verdade. São tantas coisinhas miúdas, roendo, corroendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. Por que você deve prestar atenção nas pequenas coisas, nos relacionamentos e principalmente na sua família? Preste atenção, um pequeno prego pode furar o pneu de um carro, fazer com que o dono do carro perca um voo, onde ele ia para Nova York, em uma reunião que o negócio lhe daria um lucro de 10 milhões de dólares, e era a única oportunidade. Ele perdeu tudo por causa de um prego. Um cisco no olho tão pequeno
Pode dar um problema na visão do motorista que provoca uma colisão, levando toda a família para o caixão. Um cisco. Um grão de areia no sapato compromete uma viagem longa a pé, provocando uma dor insuportável. Um grão de areia. Então preste atenção que existe uma raposinha chamada não faz mal. Não faz mal se eu não perguntar a opinião dele. Ele não é tão esclarecido quanto eu. Não faz mal se eu não estiver prestando muita atenção nesse Facebook, nesse WhatsApp, nessa Netflix ou YouTube toda hora. Não faz mal se eu não for totalmente sincera sobre isso. Afinal de contas, é uma mentira emergencial, comercial. Não faz mal se eu não for na festa de aniversário da mãe dele. Não faz mal. Não faz mal se eu não suprir a carência sexual dele. Não faz mal. Não faz mal se eu não disser eu te amo sempre. Não faz mal. Escute que eu vou dizer isso aqui, ó. Escute por favor. Nenhum casamento acaba de repente. Você já ouviu pessoas dizendo assim: de repente ele foi embora. De repente ele arrumou outra. De repente acabou. Não, não foi de repente não. Não foi de repente não. Você não viu a raposinha na tua casa. Você não discerniu a raposinha na sua casa. É um processo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É tempo de acender a candeia e varrer a casa, não para encontrar a dracma, mas para encontrar que raposinha desgraçada é essa que está querendo acabar com o meu casamento, acabar com a minha família, acabar com o meu relacionamento e em achando destruí-la. Eu me sinto aqui nesse encontro, eu acho que é o único encontro de mulheres no Brasil que a esposa deixa dirigir. Eu falo para minha esposa: dirige o encontro. Eu falo, não. Eu fico nos bastidores e você dirige. Muito bem. Então eu me sinto aqui meio que representando os maridos e os homens. Falando para você o que o seu marido não tem coragem de falar. Então vai aqui algumas reclamações dos maridos, ó. Ela não reconhece o meu esforço. Sempre acha que é minha obrigação. Isso me desmotiva. O cara passou um dia arrumando a casa. E ele espera que quando ela chegar, depois da conferência, vai dizer: meu amor, se a gente tem 2 diálogos sexuais por semana, essa semana vai ser 7. Porque o que você fez é extraordinário, meu rei. Agora tem algumas, sabe como que elas fazem? Pensei que ia morrer e não vê isso. O morto ressuscitou. Até que enfim. Essa mulher é tola ou é sábia? Outra reclamação dos maridos: ela me critica sempre e nunca me elogia naquilo que eu faço bem. Fora de casa sou elogiado na minha arte. A Rose, às vezes em quando, precisa dizer para mim: você é o melhor pregador que eu gosto de ouvir. Às vezes, quando ela precisa dizer para mim: você pregou muito hoje. Às vezes precisa também dizer: você não pregou nada hoje. Mas, irmã, presta atenção. É comum para você, quando o seu marido dá aquela assim, caprichada no que faz, você celebrar? Você reconhecer? Porque se você não faz isso, outra vai fazer. É um problema quando as mulheres começam assim: pô, Claudivan, você toca muito, cara. Claudivan, aquela música que você fez, show. Ô, Claudivan, aquele que você escreveu,
Ele ouve 50 irmãs dizendo, chega em casa, não ouve um elogio. Pelo contrário, de novo no piano, escrevendo música de novo, você só pensa nisso. Aí o cara fala, Jesus, quem casou com uma mulher assim não precisa ter o diabo como adversário. Brincadeira, Claudião, a esposa dele é diferente. Presta atenção. Inclusive eu fico vendo ela do lado dele assim, às vezes em quando, se sentindo orgulhosa por ter um marido assim, compositor, um marido músico, produtor. É muito legal. Agora presta atenção, elogia seu marido, irmã. Manda daqui um WhatsApp para ele. Sou grato a Deus por sua vida, meu gato. Me espere quente, porque eu vou chegar fervendo depois dessa conferência aqui. Faça alguma coisa, irmã, para o seu marido reconhecer o valor dele. A minha esposa, por exemplo. A minha esposa, esses dias eu cheguei em casa à tarde, né? Falei assim, Rose. Ela falou, quer comer alguma coisa? Eu falei, quero comer duas coisas. Presta atenção. Eu queria comer alguma coisa assim, mais salgada, não doce, mas salgadinha e tal, né? E aí a Rose me preparou assim, eu achei lindo aquilo. Ela me preparou um jantarzinho tão delicioso, até ofereci para ajudar. Falou, não precisa ajudar não, deixa que eu preparo. Aí ela preparou um jantar delicioso. Depois do jantar, ela serviu uma outra janta. Essa foi no quarto lá, não é? E foi tão boa quanto a primeira. Aí no outro dia eu escrevi um WhatsApp para ela. Me senti tão amado ontem. Eu me senti tão querido ontem. Obrigado pelas duas jantas. A probabilidade dela repetir a dose é grande. Agora tem mulher que nem isso é capaz de fazer com o marido. O marido se esforçou, foi lá, tentou fazer direitinho. Às vezes não acertou muito, mas tentou e tal. Em vez de ela mandar um WhatsApp agradecendo, ela manda um WhatsApp dizendo de que falhou, não deu certo. Você nem para fazer surpresa presta, pô, e tal. Porque você não perguntou para alguém como é que faz direito e tal. Em vez de ela reconhecer o lado bom. É por isso que tem alguns maridos frustrados, que não são o que poderiam ser. Ela não se preocupa com a saúde, e principalmente com o sobrepeso. Irmã, em nome de Jesus, nunca diga para ninguém, meu marido não liga. Meu marido não liga. Ele morreu, irmã? Ou ele está vivo? Ah, meu marido não liga para isso, pastor. Seu marido é anjo em estado de glória? Ah, pastor, ele ora 3 horas por dia, pega anjo com a mão de madrugada. Cuidado para ele não pegar uma anja com a mão qualquer hora dessa. Presta atenção, irmã, presta atenção. Se cuide, irmã. E quem está falando é um macho. Se cuide. A mulher precisa gostar de si mesma, precisa gostar de se arrumar, e o marido gosta de olhar. Eu costumo dizer, não deixe o teu marido procurar em outra o que ele pode encontrar em você. Qualquer mulher arrumadinha, produzidinha, que perca aí o sobrepeso, fica bonitinha. E o seu marido agradece. Chega em casa e fala, meu amigo, meu amor, vamos para o nutricionista, vamos para o nutrólogo agora. Siga o exemplo da pastora Raquel, não é verdade, pastora Raquel? Vamos aplaudir a pastora Raquel. Que lindo, que maravilha. Ela assistiu a palestra aqui do Dr. Aldrin e ela mesma diz que naquela conferência virou uma chave na mente dela e no coração dela. E hoje ela está servindo de inspiração, dizendo para as mulheres, é possível. E faz um bem enorme. E o marido agradece. Você emagreceu também, né, Leonor? Tem que acompanhar a esposa, na verdade. Tem que acompanhar a esposa. Que lindo, que lindo. Quarto,
ela não é hospitaleira. Principalmente quando se trata da minha família, isso está nos afastando. Irmã, como é que você trata a família do seu marido? Como é que você trata as suas cunhadas? Como é que você trata os seus cunhados? Como é que você trata a sua sogra? Como é que você trata o seu sogro? Ei, faz sentido a Rose? A Rose está aqui, ó. Faz sentido a Valéria, minha nora, chegar para o Douglas e dizer assim: eu te amo, cara, mas a sua família é um bando de mala sem alça com a rodinha estragada. Faz sentido se a Valéria disser isso, sim ou não? Não. Faz sentido se a Rose disser para mim assim: Jô, te amo, mas odeio sua família. Faz sentido, sim ou não? Não faz sentido. Irmã, deixa eu ensinar. Daqui a pouco eu vou falar de um assunto. Eu vou deixar esse assunto para falar então depois, que eu quero continuar porque vai ser uma chave na sua mente. Vai virar uma chave. Ela não se preocupa em suprir minha carência sexual. Que nota o seu Que nota o seu marido daria a você pela sua performance sexual? Que nota seu marido daria a você quanto à frequência sexual? Que nota o seu marido daria a você pelo interesse sexual? Ô irmã, por que Deus programou você como elemento que reage e o seu marido como elemento que age, certo? Então presta atenção, Deus nos fez de forma magnífica e perfeita sexualmente falando. Agora as mulheres precisam entender que sexo não é diabólico, sexo não é maligno, não é uma maldição, não, sexo é uma bênção para ser desfrutada no contexto seguro do casamento. E eu louvo a Deus pelas mulheres que entendem que para o homem, para a maioria, tá? Para a maioria dos homens, o sexo é uma questão vital, entendeu? Irmã, a Bíblia diz que uma alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Posso contar assim uma piadinha aqui para você? Vocês entenderem esse versículo, ó. A alma farta pisa fava de mel. Tipo assim, ó, quando um homem sai de casa, não é? Nutrido. A mulher derrubou ele à noite, nutridão. Nutrido. A esposa despede ele com a alma assim, ó. A Bíblia diz que ele pisa favo de mel. A probabilidade de lá no trabalho, lá na rua, alguém chegar com mel em bandeja de prata, a probabilidade, ele vai olhar, disso acontecer é verdade, ó. Ele vai olhar assim e vai dizer: sai para lá, capeta, porque lá em casa o mel está sobrando. Agora a Bíblia diz que a alma faminta, todo amargo é doce. Diz que 10 pastores foram pescar. E aí eles estavam de uma irmã cozinheira. Aí tinha uma irmãzinha lá com 80 anos. Não é? 80, já com 80 anos, gente. 80 anos, 80 anos. A irmãzinha do coque e tal. Tinha um pouquinho de sobrepeso assim. Os pastores vão levar a irmã Maria para cozinhar para nós, que ela não representa tentação nenhuma. Levaram a irmã Maria para cozinhar. Passou um dia eles pescando, 2 dias eles pescando, 4 dias eles pescando, 6 dias eles pescando, 7 dias eles pescando. Um dia, numa conversa assim entre dois, ele falou assim: sabe que a irmã Maria não é tão feia assim? Os pastores se reuniram e disseram: vamos voltar para casa.
Cuidado, irmã. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, até a mamaria representa a tentação. Então, preste atenção. Fique esperto, irmã. Vamos correr. Ela não investe no seu desenvolvimento pessoal. Ela não investe. Irmã, escute isso. Eu vou repetir o que eu já disse outras vezes. Quando o marido cresce em busca de autodesenvolvimento, de crescimento, ampliação da mente, e você fica para trás, só admirando ele, daqui a pouco essa relação vai significar julgo desigual. Julgo desigual. Minha pergunta é: quantos livros você já leu esse ano? Quantos livros? Quantos cursos você já fez este ano online? Que habilidade nova você aprendeu esse ano? Qual é o seu nível de curiosidade em termos de conhecimento? Você precisa se libertar do WhatsApp, irmã. Você precisa se libertar do Facebook, pô. Você precisa parar de assistir aquilo que não te agrega nada na sua visão, na sua missão, no seu propósito, no seu ministério. Nada é mais terrível para o marido quando ele olha para a esposa e ela não tem nenhuma preocupação em interesse em crescer, progredir, avançar, se autodesenvolver. Vocês que estão aqui, parabéns, vocês já estão na frente de muitas que esse ano não participaram de nenhuma conferência, de nenhum seminário, de nenhum congresso. Então eu gostaria que você batesse no ombro de pelo menos 7 e dissesse: parabéns, você está investindo no seu crescimento. Parabéns, você está investindo no seu autodesenvolvimento. Parabéns, você está investindo no seu crescimento pessoal. Parabéns, parabéns. Escolha um livro e comece a ler a partir dessa viagem. Estabeleça aí, preciso aprender uma nova habilidade pelo menos uma vez por ano. Amplie sua forma de pensar. Por exemplo, quem lê, enxerga melhor, fala melhor, escreve melhor. Eu tenho alguns hábitos que eu não abro mão. Eu leio todos os dias. Eu leio a Bíblia e eu leio os meus livros todos os dias. Eu escrevo todos os dias e eu ouço algo que me agrega valor todos os dias. Repete comigo: todos os dias. O teu fracasso ou o teu sucesso está escondido nos teus hábitos diários. Não é o que você faz uma vez por semana, é o que você faz todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Outra reclamação: ela não se preocupa com a sua vida espiritual. Eu não vejo ela orando, eu não vejo ela lendo a Bíblia, eu não vejo ela envolvida com a vida da igreja, eu não vejo ela envolvida num pequeno grupo, eu não vejo ela envolvida numa obra social, eu não vejo ela envolvida em nada que tenha a ver com a sua espiritualidade. Presta atenção. Seja uma Joquebede, seja uma Débora, seja uma Ana, seja uma mulher com a qual Deus vai contar como Maria, para trazer ao mundo alguém que contribuirá para a salvação do mundo. Mas para isso você tem que entender que vida espiritual é imprescindível, é necessária. É corpo, alma e espírito. Eu quero terminar. Mulheres que inspiram não cometem esse erro. Não praticar a cultura da honra. Eu quero ler o mesmo texto que foi lido ontem, numa outra perspectiva. Abra a sua Bíblia. Ou não, está aí, né? Tá aí, vamos ler aqui, Eu esqueci disso aqui, Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Repete comigo: honrar é reconhecer o valor.
Outra vez, honrar é reconhecer o valor. Se eu dou para a Luísa, minha neta, tem 8 aninhos, né? Se eu dou para ela uma barra de ouro, e eu mostro para ela uma barra de ouro ou uma barra de chocolate, e digo, escolha uma dessas barras. Qual barra ela escolheria? De ouro ou de chocolate? Por quê? Ela não tem maturidade para discernir valor. Irmã, escute isso. Quando você não consegue discernir valor nas pessoas, é porque você ainda não cresceu, não amadureceu. Você é uma bebê com 70 quilos. Honrar é sinal de maturidade. Vou repetir, honrar é sinal de maturidade. Orfa não reconheceu o valor que Noemi tinha. Orfa não reconheceu o valor que Noemi carregava. Orfa não discerniu. E porque não discerniu, não honrou. E por que eu digo que Ruth honrou? Porque ela decidiu assistir, cuidar, acompanhar a velha Noemi, que aparentemente para Orfa não tinha nada para oferecer. Agora, é impressionante como Ruth honra Noemi. É impressionante. Se não, abra sua Bíblia em Ruth, capítulo de número 1 ou 2, se não me falha a memória. Veja o que Boaz diz para ela quando a encontrou. Ruth, capítulo de número 1 ou 2, deixa eu ver aqui. Capítulo 2, verso de número 11. Diz assim, olha, vamos já começar a partir do verso 10. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, e disse: como é que me favoreceste e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Disse Boaz. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Ela reconheceu o valor de Noemi por tudo que Noemi tinha feito por ela. E uma das coisas que Noemi fez foi dar o filho dela para ela como marido, que depois morreu. E ela toma a decisão de honrar Noemi até o fim. É só ler aqui, ó, capítulo de número 4, e veja o que está escrito no verso de número 3 a seguir. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Mas só que, presta atenção, que Noemi não era mãe de Ruth, era sogra. Só que Ruth assumiu Noemi como mãe, e Noemi assumiu Ruth como filha, ao ponto de dizerem: Deus te deu um neto. Olha que coisa linda. Verso de número 15: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, quem? Pois tua nora que te ama. Olhe para cá, irmã. Leva isto para sua casa. Quem cospe no útero da sogra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. E quem cospe no útero que gerou o amor da sua vida, na vida terá alguém cuspindo em você. Agora o contrário é verdadeiro. Ruth não cuspiu no útero de Noemi. Ruth honrou a sogra, amando-a, assistindo, cuidando, suprindo, trabalhando
para as duas, sustentar as duas, e é impressionante. Agora, olhem para cá, a Bíblia diz assim, ó: aquele que me honrar, eu honrarei, e aquele que me desprezar, eu desprezarei. E quando é que eu honro a Deus? Quando eu honro os filhos de Deus. Quando é que eu honro a Deus? Quando eu honro o outro. Jesus disse: quem der um copo de água a um destes meus pequeninos, não ficará sem recompensa, porque está me honrando. Então toda vez que eu honro alguém, na verdade eu estou honrando a Deus. Por isso que Paulo disse assim, ó, falou para os escravos lá de Éfeso: quando vocês estiverem trabalhando para os seus senhores, façam com esta consciência: vocês estão honrando a mim a honrar os seus senhores. E no final, sabe o que Paulo disse? O Senhor te recompensará. Ele não diz o seu Senhor te recompensará, o seu patrão te recompensará. Senão, o Senhor te recompensará. Aí você entende, porque tem gente que pensa: não, pastor, eu tenho que honrar gente boa, gente ruim a gente tem que excluir, não incluir, excluir. Não, pastor, a gente tem que honrar, sogra boa, sogro bom, cunhada boa, genro bom, a gente tem que honrar gente boa. Se Jesus pensasse assim, nenhuma de vocês estaria aqui, inclusive eu. Jesus vai lavando, é mais ou menos assim aquela passagem: Jesus lava os pés de Pedro, gente boa. Jesus lava os pés de João, gente boa. Jesus lava o pé de Filipe, gente boa. Jesus lava os pés de Tomé, gente boa. Jesus lava os pés de Tiago, gente boa. Jesus vai lavando os pés, não é, de todos, gente boa. Aí Jesus chega no cara, gente ruim, Judas. E ele sabe que Judas é Judas, e ele sabe que no coração Judas já negociou a ele. E ele diz, assim, nas entrelinhas é o que ele está dizendo: você não é como eu gostaria que você fosse, mas nem por isso eu vou deixar de honrá-lo. Eu vou honrar quem não me honra. Presta atenção. Porque a forma como eu te trato, Judas, não revela quem você é, revela quem eu sou. A forma como eu te trato, Judas, não revela o que você tem dentro de você, revela o que eu tenho dentro de mim. Isso é ser cristão, isso é ser igreja, isso é entender a graça. Aí Judas, lá no Getsêmanis, Judas chega para dar o beijo da traição, que era a senha para os soldados. Não, vou dar um beijo e aquele que eu beijar é o cara. Aí Judas chega para beijá-lo, e os soldados romanos ali. Jesus podia dizer assim: safado, ingrato, bem que eu pensei, um vai me trair e era você. Sabe o que Jesus disse? Amigo, a que vieste? Você desistiu de mim, mas eu nunca desisti de você. Você não me vê como seu amigo, mas você continua sendo meu amigo. Você não me honrou, mas eu continuo te honrando. Amigo, a que vieste? Agora, a pergunta que fica é: qual é a recompensa da honra? A Bíblia diz que Ruth não era judia, Ruth era moabita. E Moabe nasce de uma história estranha de incesto. Ela teria tudo para ser como órfã, mais uma esquecida na história. Mas porque ela decidiu honrar a Deus, assumindo como Deus, honrar a sogra, que a Bíblia dá testemunho, a nora que te ama, ela casa-se com Boaz, rico, homem de Deus. Desse casamento nasce Obed, de Obed nasce Jessé,
De Jessé nasce Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí você abre os evangelhos para ler a genealogia de Jesus. Onde é que Ruth está? Na árvore genealógica do Redentor, na árvore genealógica do Salvador, na árvore genealógica de Jesus. Ou seja, aquela que decidiu honrar está sendo honrada pelo Eterno. Todos aqueles que honram terão uma recompensa. Ninguém perde por honrar até mesmo os inimigos. Ninguém perde por honrar até mesmo as pessoas difíceis. Ninguém perde por honrar até mesmo aqueles que nos traem. Se você for capaz de lavar os pés de quem te traiu, significa dizer que você alcançou um nível de maturidade, porque compreendeu que honrar sempre vale a pena, porque lá na frente haverá uma recompensa. E aquele que lavou os pés de Judas, Paulo diz, recebeu um nome que é sobre todos os nomes, porque Deus o exaltou, porque ele se humilhou. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.